Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a progressão de regime do Daniel Silveira. O Alexandre de Moraes autorizou o Daniel Silveira a progredir para o regime aberto, o que é uma boa notícia. Só que você lembra que quando o Alexandre de Moraes autorizou o Daniel a progredir para o semi-aberto, ele já podia ficar em casa, rapidamente o Alexandre de Moraes disse que ele tinha violado as condições e mandou prender ele de novo. Um absurdo isso, né? Mas vamos ver o que acontece dessa vez, né? Essa notícia foi sugerida por anarcossocialista, fã da Miku Nerdola e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alexandre de Moraes autorizou a progressão de regime do Daniel Silveira, né? Então ele começou a cumprir a pena dele no regime fechado, como acontece com condenados. Ele deveria ter progredido de regime já com 16% da pena, porque, né, como foi um crime de opinião, ele simplesmente falou alguma coisa, não houve violência, não houve a grave ameaça, ele não deveria ter cumprido mais do que 16% e progredido de regime. Mas o Alexandre de Moraes entendeu que o discurso dele foi uma grande ameaça, o que é errado. O conceito de grave ameaça é uma ameaça imediata, é você apontar a arma para a pessoa e falar, me passa o relógio ou eu te mato. Isso é uma ameaça imediata. O Daniel Silveira fez um discurso que eu considero muito ruim, acho que foi errado mesmo, mas em momento algum, ele fez uma ameaça direta ao Alexandre de Moraes. O que ele disse só é que, pô, do jeito que o pessoal estava indo, que ia ter golpe e coisa e tal. Que é um absurdo, eu concordo. Ninguém quer golpe no Brasil, mas não foi uma ameaça imediata. Não foi uma grave ameaça, como ele colocou, né? Só que o Alexandre de Moraes exigiu, então, os 25% de cumprimento para progressão de regime. Um absurdo completo isso. Mas, enfim, ele já cumpriu 25% da pena e daí teve direito à progressão de regime para o semiaberto e depois já cumpriu 25% no semiaberto. Agora ele tem o direito à progressão de regime para o regime aberto, completamente aberto. Como é que é o regime aberto? Você vai para casa, é prisão domiciliar, você pode ficar o dia inteiro livre, você pode ir a qualquer lugar durante o dia, mas à noite você tem que ficar em casa. Eu não sei se fala aqui exatamente qual é o horário aqui. Ele tem que ficar à noite e durante finais de semana e feriados ele tem que ficar em casa. Então ele não pode sair, eu acho que aqui nessa matéria aqui tem, dado aqui, ele está proibido de sair de casa no período noturno de 19 horas às 6 da manhã, ele não pode sair de casa, e nos finais de semana e feriados ele não pode sair em momento algum de casa, né? Então, só que ele determinou outras medidas cautelares. O deputado não pode sair da comarca em que ele reside, sem autorização judicial, não pode usar redes sociais e deve comparecer semanalmente perante o juízo. Comparecer semanalmente perante o juízo, isso é uma coisa normal, isso um monte de gente pede também. Agora, esse negócio de proibir de usar a rede social é um absurdo, porque não tem nada, não existe essa punição no Código Penal, né? Isso é uma punição, você não ter rede social, não poder se interagir na rede social, isso é uma punição. Então, é um absurdo esse tipo de coisa e você poderia até justificar isso numa fase anterior do processo, para evitar que ele atrapalhasse provas, que ele tentasse falar com alguém, apagar prova e coisa e tal, mas agora que ele já foi condenado, que ele já está cumprindo pena, não tem lógica nenhuma proibir a pessoa de usar a rede social. Que história é essa? Né? Enfim, um absurdo isso daqui. Mas o mais preocupante dessa história é você lembrar o histórico da prisão do Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira ele já teria tido direito à condicional e à progressão de regime. O Alexandre de Moraes primeiro não queria aceitar a progressão dele para o regime aberto, que é um absurdo, porque isso é direito do preso, tá? Você pode, se você discorda disso, cara, tem que mudar a lei. A lei penal diz claramente que o preso tem direito à progressão de regime. E o entendimento é que, a menos que tenha alguma coisa óbvia para impedir a progressão de regime, é direito do preso isso. E não tinha nada. Né? No entanto, o Alexandre de Moraes fez beicinho, demorou, não sei o que lá. No final permitiu que ele fosse para o semiaberto, mas 2 dias depois, 3 dias depois, foi lá e prendeu ele de novo, alegando que ele teria contornado, que ele teria fraudado o semiaberto. Porque haviam indicações de que a tornozeleira eletrônica dele estava não sei aonde, não sei o quê, sendo que, segundo o pessoal disse, ele foi para um hospital. Enfim, um absurdo completo isso, né? Essas tornozeleiras eletrônicas também têm o mesmo problema de quem tem celular, que de vez em quando elas dão pulo, né? Elas têm incerteza em relação à localização. A menos que houvesse uma prova muito clara de que ele estava descumprindo a coisa, é um absurdo você punir ele com a regressão de regime nesse caso.
Enfim, não deixa de ser uma coisa positiva, ele vai para casa agora, vai ter uma possibilidade melhor de se tratar, pode sair durante o dia, não está confinado à casa durante o dia, mas o que eu temo é que o Alexandre de Moraes está preparando mais uma brincadeirinha dessa. Daqui a pouco ele vai dizer, ah não, mas o Daniel Silveira estava às 5 horas da tarde, às 19h01 ele foi visto na rua, então agora cadeia de novo, regressão de regime de novo, o que mais uma vez é uma coisa totalmente absurda, né? Se você olhar como é o tratamento normal de progressão de regime, é muito mais liberal do que isso, é muito mais tranquilo do que isso, porque deve ser mesmo, né? Essa é a ideia da coisa. O Alexandre de Moraes quer uma punição mais dura para o Daniel Silveira, porque ele encara o Daniel Silveira como inimigo pessoal dele. Então ele quer sacanear o Daniel Silveira a qualquer custo, né? Enfim, além dessa lambança que o Alexandre de Moraes fez aqui, de novo, é uma coisa positiva, né? Mas vamos ver se vai ficar mesmo, né? Também teve o caso de que o Alexandre de Moraes disse que o Eduardo Bolsonaro está dificultando a notificação e mandou notificar ele por edital naquele processo que ele está movendo por conta de obstrução de justiça. Sendo que o Eduardo Bolsonaro já está morando nos Estados Unidos, todo mundo sabe disso, o correto seria ele fazer por carta rogatória, né? Aliás, diga-se de passagem, ele fez a citação do Paulo Figueiredo por carta rogatória. Olha só, mandou lá para os Estados Unidos a carta rogatória, isso aqui é a coisa correta de se fazer. É assim que funciona, manda a carta rogatória para lá, agora o governo americano vai fazer a citação do Paulo Figueiredo, e é assim que funciona, né? Só que aí fica a dúvida, se ele sabia que isso existia, por que não fez isso desde o início? Por que só agora, e só para o Paulo Figueiredo que ele está fazendo isso? Por que não faz isso para o Eduardo Bolsonaro também, uma vez que ele sabe que o Eduardo Bolsonaro está lá fora, né? Então, mais uma vez, uma coisa absurda, uma decisão que não tem nenhuma lógica. E, bom, o André Marsiglia já explicou aqui o absurdo que é. O artigo 27 do CPC estabelece que citações e intimações em país estrangeiro devem ser realizadas por carta rogatória. Somente se o país estrangeiro negar o seguimento à carta ou se o réu não tiver o interesse correscido, admite-se a citação por edital. É o que dispõe expressamente o artigo 251-I, inciso I do CPC. A citação por edital será feita quando o desconhecido ou incerto o citando, né? Não é o caso. O endereço do Figueiredo é conhecido, já foi revelado por ele próprio, e também a questão do Eduardo Bolsonaro também é conhecido, ou seja, uma coisa que não tem absolutamente nenhuma lógica. E lembra ainda o Martim de Luca que o próprio Eduardo de Moraes está para ser citado numa carta rogatória que veio da Flórida para cá, e no entanto o STJ continua segurando essa carta, o que mostra que a justiça brasileira está entrando num buraco muito perigoso, está entrando no buraco da ilegalidade para proteger um criminoso que está nos seus meios, né? Ou seja, ao invés da justiça entregar o Alexandre de Moraes e voltar a ser a justiça normal que a gente espera, eles estão querendo preservar o Alexandre de Moraes e com isso acabando com a justiça brasileira como um todo. É muito triste isso. O Brasil vai pagar muito caro por essa lambança feita pelo Alexandre de Moraes com o acobertamento do resto da justiça brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.